Fala malta, mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo deck. Mas antes de eu mostrar o meu novo deck, já se inscreve no canal e deixa o like aqui nesse vídeo. Bom, eu já tinha ideia de montar um deck novo, eu tava jogando aí com o MathMac, porém ele continua tendo aquele mesmo problema que eu já disse nos outros vídeos que eu mostrei aqui no canal. O deck de MathMac tem uma dificuldade muito grande para poder quebrar campo, mesmo jogando com muitas end-traps, e eu tava tendo um problema com o deck, não sei o que acontecia, que toda vez que eu ia jogar uma local, a Small World sempre vinha tipo 2 ou 3 na mão, tanto que a última build que eu joguei um torneio, eu cortei uma Small World, eu nem trouxe ela aqui pro canal, porque foi realmente poucas modificações. Eu joguei com essa lista nova do MathMac no OTS e eu não fui nada bem, realmente foi bem difícil jogar contra os decks. Tinha lá Crystron, tinha os decks novos, então foi muito difícil jogar contra esses decks. Até mesmo com o Razor foi difícil de jogar contra, mesmo tendo muitas end-traps na mão. Então eu já queria montar um deck novo, eu só não sabia qual ia ser. Eu só sabia que ia ser um deck da coleção nova, né, de Justice Hunters. Porém eu tinha aqui um impasse, né, porque eu achei o preço da Izuna muito caro. Apesar dela já estar mais barata hoje, ainda assim eu acho uma carta cara. O Dracotail tem uma deck build interessante, tem uma jogabilidade legal, porém eu não achei assim tão legal pra eu montar e trazer aqui pro canal. Então eu decidi montar o Yuumi, e meio que também foi na sorte, porque eu comprei um booster e literalmente me veio o Cupsy, então eu decidi montar o Yuumi. Como o deck é novo, ele tem uma decklist muito standard, então aqui são 3 Cupsy. Um deles eu tirei no booster, então o que me ajudou aí a escolher ele como o novo deck que eu ia montar. Carta muito boa, busca peça de combo, dependendo de onde ela é dada ali no grind game também pode fazer voltar pro jogo. 3 Lollipop e 3 Cookie. Cartas também muito boas, elas também podem ser um one card combo. Elas não são os melhores one card combo, porém são cartas boas. São interação também, né, na vez do oponente, se elas forem trazidas ali com synchro. Então essa parte é bem standard, são os 3 de cada, que dá pra usar no deck. Os 3 são praticamente um one card combo, o Cupsy sendo o melhor deles. Ainda da engine de Yami, 2 da spell rápida. Eu já vi gente usando 3, porém eu acho que 2 é o ratio correto, 1 de cada campo. Eu já vi deck build também usando 2 desse campo, porém eu acho, como eles conseguem se reciclar, eu acho que 1 de cada é o suficiente. Isso aqui ajuda a gente a jogar contra o Nibiru. Depois 3 Skulled, também carta muito boa. Não faz o melhor combo final, porém ainda assim ela sozinha consegue fazer o campo de Yuumi completo, né? Porque a gente traz 3 do deck e consegue fazer literalmente tudo. O único ruim dela é que a gente fica locado a monstros besta, o que não é ruim, né? Porque o deck é praticamente todo besta, mas ainda assim é uma carta muito boa. Às vezes a gente tem muita hand trap na mão e só ela e consegue fazer o combo. Depois vem também a Engine de Sky Striker. Essa aqui tá emprestada, eu não tenho as cartas e não pretendo comprar elas por agora. Eu acho que elas estão caras e principalmente a Engage tá um pouco cara aqui em Portugal, então eu ainda não comprei, então eu peguei emprestado para poder jogar. São 2 Engages e uma Drones, que teve reprint aí também agora em Justice Hunters. Carta boa. A Engage é um pouco pior, porque ela abre pra gente tomar a draw, e às vezes o draw pode te machucar bastante a estratégia do deck, porque ela vai adicionar isso daqui que a gente inicia o combo. Isso aqui é muito melhor, mas como é uma carta limitada, a gente só pode usar uma, então a gente acaba usando isso. Eu acho que 3 da Engage é doideira, porque realmente se a gente vem com as 3 na mão, ela é uma carta morta. Então pra mim isso é a quantidade certa. Sem contar que no grind game, depois que a gente já buscou isso aqui não vai servir de nada. Agora já vem aqui as end traps. Fualos, né? Não pode faltar nunca nos decks. Eu queria muito comprar Purulha, tô esperando o reprint dele na Mega Team, que vem aí nesse mês. 3 Ash Blossom, carta também muito boa. Qualquer deck tem um spot pra Ash Blossom. 3 Draws, 3 Nibirus. Essas cartas eu tô pensando em trocar por causa do novo formato. Lá na minha local, por exemplo, eu acho que essas cartas já não vão fazer tanto estrago, igual fizeram no formato anterior. Mas ainda tô pensando, talvez eu troque por Ogre, que também tá muito boa, ou DD Crow, eu tenho que avaliar melhor. Eu só joguei um local, então ainda não consegui tirar uma noção muito boa de como que as end traps vão se comportar. Então tô jogando também 3 Forbidden Droplet, essa carta é muito boa. Como eu já joguei um local, eu já tenho alguns duelos, então essa carta me fez passar por um campo incrível, que eu combei ele com outras cartas e eu consegui negar praticamente a mesa inteira e quebrar o campo. Se eu não me engano, eu combei ela com a Drones e uma Imperme. Eu
dei Impermanence, depois eu ativei a Drones, e depois eu ativei ela, custeando a Drones e a Imperm, então eu consegui quebrar o campo do cara quase que inteiro. Neguei quase que todos os monstros. Uso também uma TTT, uma chamada da cova e uma Crossout e 3 Imperm para poder fechar aqui as 15 Hand Traps. Essas 3 cartas são muito boas, não tem muito o que dizer aqui, porém elas podem ser trocadas no deck, dependendo aí de como a gente faz. Se a gente vai em primeiro ou segundo, eu posso tirar alguma delas. Eu já vi gente rodando o Prosperity, o que talvez eu rode também. Como eu tô testando a deck build, eu ainda não sei. Mas pra mim essas 3 aqui fizeram diferença, né, no local que eu joguei. Então tá assim. Bom, o extra deck também é mais ou menos standard, dependendo ali das cartas que a gente tem ou não. Vocês vão ver que aqui tá sobrando uma carta, mas é porque eu ainda não decidi qual carta que vai sair do extra deck. Tem 16 no total, mas a gente já discute sobre isso. Então 3 Snatch, carta muito boa. É o que a gente quer passar no campo, geralmente, né, pra poder fazer o synchro na vez do oponente. Um Anima e um Link Spider. O Link Spider é pra quando a gente toma Nibiru e tem Extender na mão, tem algum dos gatinhos na mão, então a gente consegue tomar o Nibiru e continuar jogando. O Anima ajuda a gente a quebrar campo também, entre aspas. Às vezes o oponente coloca ali um monstro e não presta atenção na zona e a gente consegue equipar um monstro nela, né? O Monari, essa eu ainda não fiz na local, mas eu sei que é uma carta boa pra estratégia também. Uma Kagari, que é pro nosso One Card Combo com a Engage ou com a Drones. E aqui que é o impasse, eu ainda não escolhi qual das duas vai ficar, se vai ser a SP ou se vai ser a Cross Ship. A Cross Ship é boa caso a gente tome algum inseto que não deixa a gente fazer link sem usar ele. Como ele é besta, a gente consegue usar o inseto e um outro bicho para poder fazer ele, porém ainda não decidi. E uma SP é interação no turno do oponente, quando a gente invoca ele, então é uma carta muito boa. Deixem aí nos comentários o que vocês acham melhor, se é a SP, que pode ser uma interação na nossa vez e na vez do oponente, ou a Cross Ship, caso a gente tome algum inseto diferente. Depois dos Synchros, também é bem standard, um Cupsy, um Lollipop e um Cookie. São as nossas principais interações ali na vez do oponente, né? O Cookie dando um Book of Moon, os outros trazendo monstro, e assim a gente vai construindo jogada na vez do oponente e vai interagindo com ele. Depois um Star Run. Essa carta também eu ainda não fiz ela, mas ela tem uma importância, né? Pra poder trazer ali um monstro que tá no cemitério. Depois um Metal Master, pra gente poder fazer o nosso verdadeiro boss monster, que é o Arclight, o Herald Arclight, que é o nosso Omni Negate e Floodgate ao mesmo tempo. Carta também muito boa. É uma carta que eu nunca pensei em usar na vida, tanto que eu só tinha essa da versão Gold. E ainda bem que ela veio reprint agora na Justice, que aí eu consegui já fazer a segunda. Acho que 2 é standard também, é o ratio mínimo pra gente usar no deck. Então, esse foi o extra deck. Deixem aí nos comentários o que vocês acham melhor, se é a SP ou a Cross Ship, para eu deixar aqui no extra deck e fechar as 15 cartas. Lembrando que eu não jogo a local com as 16, geralmente eu escolho ali na hora o que eu vou tirar e tiro. Depois, o side deck é sempre aquela coisa, é mais ou menos pensado ali para local. 3 Ogres, que é uma carta que tá muito boa agora no formato. 2 DD Crow, que também é uma carta boa para poder dar no Lupus e em outras interações que ficam ali no cemitério. De Board Breaker eu tô usando 2 Lightning Storm, uma Raigeki e um Explorador da Arpia. Cartas para imprimir eu tô jogando 2 TTTs, eu ainda não comprei a terceira, preciso comprar a terceira para colocar aqui. Uma barragem dimensional para poder buscar, ou então eu uso ela para poder buscar outras coisas do deck. 2 Solemn Judgment e uma Solemn Strike. Essas são as 6 cartas que eu tô subindo para primeiro. Geralmente eu tiro o Nibiru e o Fualos e subo essas, mas depende ali da match. E é aquilo, side deck é mais ou menos pensado para local. Então vocês têm que adaptar aí de acordo com a local de vocês. Às vezes essas cartas não fazem sentido aí no local de vocês, então é preciso adaptar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu mostrei aqui o meu novo deck. Eu acho que eu fiquei um pouco travado, porque já tem muito tempo que eu não gravo um vídeo assim, mostrando o deck, etc. Espero que na edição eu consiga corrigir isso. Lembrando que depois eu vou trazer um vídeo só mostrando os combos, porque esse é um deck que tem muitos combos, muitas formas de fazer combo. Então deve sair também aí nos próximos dias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.